Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos reunidos em pensamento para mais um Evangelho no Lar, esse momento muito importante de estudo, de reflexão, onde fazemos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Pedimos então que a partir desse momento o mundo maior, os espíritos de luz estejam conosco, elevando o nosso pensamento a Deus Pai, Criador da vida, ao nosso irmão e mestre Jesus, nosso modelo e guia, que nunca nos desampara, aos espíritos de luz que já se encontram conosco, para mais essa noite de estudos e de reflexão. Dando continuidade, ainda no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, o tema proposto para hoje é a terceira revelação, o Espiritismo, itens 5, 6 e 7. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as relações desse mundo espiritual com o mundo do corporal. O Espiritismo nos mostra o mundo espiritual não como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza. Fenômenos incompreendidos e, por decorrência, rejeitados e relegados ao domínio do fanatismo e do maravilhoso, passam a ter nele uma fonte de esclarecimentos. São essas relações entre os dois mundos a que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, que fazem com que muitas das coisas que ele disse permaneçam pouco compreensíveis, ou seja, falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave para explicar tudo de modo fácil. A lei do Velho Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada em Jesus Cristo. O Espiritismo, porém, como a terceira revelação da lei de Deus, não está personificada em nenhum indivíduo. O Espiritismo é o fruto dos ensinamentos dados, não por um homem, mas pelos Espíritos. Estes é que são as vozes do céu, manifestadas em todos os pontos da terra. Com a colaboração de uma multidão de inumeráveis e incontáveis médiuns, o Espiritismo é, de certo modo, um ser coletivo, formado de seres do mundo espiritual. Estes vieram trazer aos homens a contribuição de suas luzes, para fazê-los conhecer este mundo e o destino que lhes está reservado. O mesmo que Cristo disse: não cuideis de que vim destruir a lei e os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los. Dirá igualmente o Espiritismo: não cuideis que vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Coisa alguma o Espiritismo ensina contrário ao que ensinou o Cristo. Contudo, o Espiritismo desenvolve, completa e explica em termos que vejam claros para todo mundo o que foi dito sob forma alegórica. Vem, portanto, cumprir no tempo previsto o que Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. O Espiritismo é, por consequência, obra do Cristo. É, pois, o próprio Cristo a presidir, consoante o que ele próprio anunciou, a regeneração que se opera preparando a instalação do reino de Deus sobre a terra. Irmãos, então essa passagem aqui do Evangelho sobre o Espiritismo, considerada a terceira revelação de Deus, já que a primeira revelação foi em Moisés, a lei mosaica, a segunda revelação Cristo e a terceira Espiritismo. Eu vou alicerçar o meu comentário no final do item anterior sobre a lei do Cristo, onde ele coloca ali que Jesus, porém, não pôde dizer tudo em seu tempo, sobre muitos pontos de sua doutrina.
Essas ideias, porém, não poderiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias, e em razão disso, deveria dar-lhe à ciência o tempo de progredir. Então, esse tempo de progredir, em que Jesus, na sua época, colocou, é porque a humanidade, no seu nível de entendimento, não assimilaria as informações verdadeiras que Jesus trouxe da lei de Deus. E aí surge, então, mais adiante, o Espiritismo, revelando todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então, por isso que o Espiritismo é considerado ciência. É uma ciência onde engloba a filosofia, a religião, como já sabemos. Mas a doutrina espírita, ela nada fala diferente do que Cristo deixou. Só que, dado o seu tempo, não o suficiente para repassar para a humanidade, ele anunciou que no futuro viria, então, um esclarecimento maior. Então, penso que com essas palavras está feito o comentário sobre essa maravilhosa doutrina do Espiritismo. Indo mais além, só para elucidar, Kardec foi o codificador, né? Então, já tudo que Kardec consolidou já existia em escritos anteriores, em estudos e observações e fatos relacionados a esse mundo fora da matéria, que é o mundo espiritual, onde na época ele foi muito considerado como, foi explorado como um mundo fantástico, maravilhoso e fanatismos. Então o Espiritismo, ele nos revela a verdadeira missão, nos mostra, deixa bem claro, a que Jesus veio. Bem, então nesse segundo momento agora, irmãos, vamos fazer um pouquinho de caridade, dividindo essa luz que estamos recebendo nesse momento com os nossos irmãos necessitados, irmãos trabalhadores e frequentadores da nossa casa Espírita Lá em Nogueira, os irmãos cujas solicitações constam na relação do nosso grupo de Evangelho, que todos eles, nesse momento, possam ser atendidos nas suas necessidades, conforme o seu merecimento. Necessidades não só do corpo físico, mas também do seu campo espiritual. Vamos pedir amparo e proteção de uma forma especial a todos os irmãos trabalhadores do mundo material, da área de saúde, nesse momento em que vivemos de pandemia, surgindo talvez aí uma segunda onda, onde os nossos irmãos incansáveis estão à frente de todo esse trabalho, que eles também sejam abençoados e protegidos e amparados pelo mundo espiritual. Vamos pedir agora pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, irmãos que se encontram desamparados pelas ruas, no sistema carcerário, nos orfanatos, nos asilos, que eles também recebam um pouquinho dessa luz que estamos recebendo neste momento. Vamos pedir, irmãos, agora pela fluidificação das águas, que seja colocado nela, em especial a água que temos nos nossos lares, o remédio necessário para nos trazer muita paz, muito equilíbrio e serenidade nesses dias de adversidade que estamos vivendo. Vamos pedir pela limpeza, pela higienização dos nossos lares, que os bons espíritos, os espíritos de luz, possam nesse momento retirar os miasmas, negatividades e fluidos densos, e que possa a energia dos nossos lares ficar renovadas e um ambiente puro e saudável, sob a proteção divina e com o amparo do nosso irmão e mestre Jesus. Neste momento, vamos agradecer por mais uma vez então de estarmos assim reunidos, embora virtualmente, mas de pensamento, de alma e coração, com certeza estamos todos unidos nessa seara do bem. Vamos agradecer pedindo que a próxima semana, os próximos dias, sejam de paz, de harmonia e de serenidade. E em nome de Allan Kardec da Caridade,
nós encerramos mais um Evangelho no Lar. E que assim seja.